A primeira é que ele falou que a ABA é a terceira maior associação de antropologia no mundo. A ABA hoje tem cerca de 1.300 sócios, e maiores que a ABA, que é a Associação Americana e a Associação Japonesa. São as duas associações que têm mais antropólogos do que a ABA. A outra observação que eu vou fazer, muito brevemente, é que, felizmente, o rock tem de uma maneira muito acentuada esse lado humano, que não fosse isso, sabendo que ele sabe, seria um risco para a maior parte de nós, com a capacidade de guardar eventos e acontecimentos, é de fato inigualável. Bom, vou concluir com uma pergunta que você não falou nada na sua exposição sobre a parte mais recente da sua carreira, na qual você tem se dedicado cada vez mais à reflexão sobre o patrimônio. E como isso tem uma relação também com o que você já fazia antes, eu queria que você falasse um pouco sobre como isso você vê esse período mais recente na sua trajetória. Bom, acho que começo pela Carla, né? A primeira pergunta. Eu acho que é lógico que é sempre difícil, né, para antropólogo conciliar a vida familiar. Eu lembro que quando a minha filha nasceu, eu estava entre os Urubu-Capó e provavelmente eu levei muitos dias para saber que ela tinha nascido. Então, e é uma coisa que ela não me perdoa. É uma coisa que ela não perdoa. A minha filha, ela sempre fala, mas não estava no dia que eu nasci. Né? Embora ela já seja adulta, já seja mãe de duas netas lindas, então ela sempre lembra desse fato. Tanto é que no aniversário dela, eu fiz o seguinte, eu copiei o meu diário de campo, o dia 2 de outubro de 1967, né, e dei para ela para saber o que eu estava fazendo no dia que ela nasceu. Porque somente quando terminou a pesquisa, e que eu voltei para o posto indígena Gurupi, quando eu cheguei lá, o encarregado do posto, que era uma pessoa muito amável, muito simpática, eu lembro muito bem dele, ele veio ao meu encontro com um telegrama. Né? Hoje as pessoas não falam mais em telegrama, né? Porque agora os antropólogos agora fazem pesquisa de campo com celular ligado por satélite. Mas naquela época, quando a gente fazia pesquisa de campo, era um isolamento total. Nem rádio, às vezes, conseguia pegar a notícia. Então, dizendo que a minha filha tinha nascido. Né? Agora, eu devo... uma parte das minhas viagens, né? Eu era solteiro, então eu só conhecia a Lúcia quando eu estava no Rio de Janeiro, né? E por incrível que pareça, eu já estava tantos anos fora de Pouso Alegre, voltei a Pouso Alegre e conheci a Lúcia e casei com a Lúcia, porque nós somos, usando a linguagem da Joana Óbega, nós somos endogâmicos, né? E com isto, né, fomos morar no Rio de Janeiro. Ela foi comigo para os Estados Unidos quando eu passei um ano, né? Já tinha um filho, e depois também foi comigo, deixou de lado o seu projeto de fazer vestibular no Rio de Janeiro e foi comigo para Brasília, mas lá felizmente ela teve tempo para estudar, ser economista, então, e de repente, né, ela descobre uma profissão que viaja mais do que eu. Porque a Lúcia, não sei se todo mundo sabe, ela trabalha na divisão de feiras e turismo do Ministério das Relações Exteriores. Então, uma das atividades dela é realizar feiras em várias partes do mundo. Né? Eu digo que ela conhece hoje o mundo muito mais que eu. Quer dizer, Singapura, Coreia do Sul, Pequim, Xangai, Bangkok, Índia, todo. Então, com isso, né, nós estudamos muito bem. Né? Porque quando ela viaja, eu fico em casa. Às vezes a gente viaja juntos, como agora. Né? Mas aí
os nossos filhos já estão grandes, né? E temos 5 netos. Em março teremos mais 2, não gêmeos, não, 2 filhos diferentes. Então, e uma coisa que eu achei importante, eu acho que foi muito salutar, né? É que eu não casei com antropóloga. Porque aí você descansa quando você está em casa, né? Não fica conversando antropologia o tempo todo, né? Então é outra coisa, ela é economista e eu sou antropólogo. Bom, sobre parcerias, né? Você pergunta? A do Trajano. Bom, eu queria realmente acho que eu e Trajano somos 2 maiores conversadores daquele departamento, né? Eu acho que a gente exatamente, né? A gente conversa o tempo todo, café, um vai na sala do outro e realmente sempre temos muito assunto para conversar. E ele me lembrou uma coisa que eu achei importante. Porque eu fiquei preocupado com o tempo de fazer uma síntese, né? Eu acho que quando eu fui para Brasília, né? Quando eu recebi o convite para organizar o Departamento de Ciências Sociais, eu tinha que levar a gente para lá. A única pessoa do Rio de Janeiro que topou junto comigo, né, para Brasília, por isso que eu falei, por isso que aquilo que a Carla falou, é que Carioca sempre teve uma grande resistência para ir para o Rio de Janeiro. A maioria dos que foram obrigados, porque o Ministério for transferido, eles foram juntos, né? Mas ficavam sempre com uma nostalgia, sempre lamentando a ausência do mar, de Ipanema, coisa assim. Bom, o fato foi Júlio César Melati. Ele aceitou o convite de ir comigo, nós fomos no mesmo avião para Brasília. No mesmo dia, no mesmo avião, né? Ele foi um companheiro importante na criação do Departamento de Ciências Sociais. Mas logo que eu fui organizar o curso de Ciências Sociais, eu vi que mais importante do que ter antropólogo naquele momento era ter sociólogos. Por quê? Porque o currículo do curso de Ciências Sociais tinha muito mais disciplinas de sociologia, e no básico, porque naquele tempo havia um curso básico, né? Os alunos todos faziam o mesmo curso antes de passar para a parte profissional, coisa que estão falando outra vez agora, né? A sociologia tinha um papel assim maior, então havia uma carência maior de professor de sociologia. Felizmente eu descobri um grande sociólogo mineiro, né? Fernando Corrêa Dias, né? E que aceitou ir para Brasília, e ele foi uma peça-chave, porque ele conhecia os sociólogos, né? E junto comigo, né, nós continuamos a expansão mineira para o Centro-Oeste, porque ele levou uma enorme quantidade de sociólogos mineiros para constituir o departamento. Né? Era Marinês, Mercedes, Celson, então foram pessoas muito importantes nesse momento. Eu acho que seria muito difícil se eu não tivesse encontrado uma pessoa como o Fernando Corrêa Dias, né, para criar um departamento de Ciências Sociais, para criar um curso de Ciências Sociais, né? E eu acho que quando as pessoas me elogiam pelo fato de ser mineiro, eu acho que o Fernando Corrêa Dias é mais mineiro do que eu, né? Então ele tem uma capacidade de grande conciliação, resolver problemas, coisas desse tipo, né? Eu até lamento que o Fernando Corrêa Dias tenha se aposentado tão cedo e voltado para Minas tão cedo. Eu acho que ele tinha muito ainda que fazer em Belo Horizonte. Em Brasília. Foi o ato falho mineiro. Bom, mas quando a Ivone falou da prima dela, eu lembro que eu esqueci de fazer a menção que eu queria fazer na hora que eu respondi, né? Quando eu estudei História, ela era uma turma muito pequena na Faculdade de Filosofia de Ciências, de
da Universidade Federal de Minas Gerais, né? E havia duas primas na história, que era Zenaide Scott, né? Não é Zenaide, agora troquei lá. Anete Scott e Zenaide Guimarães, né? A Zenaide Guimarães tinha a vantagem de ser neta de Afonso Guimarães, um grande poeta mineiro, né? Isso, e ela então, quando eu mudei para Brasília, a gente foi morar na quadra 105. Logo depois apareceu o João Hirsch, que tinha casado com a Zenaide, que é um geólogo, foi para Brasília ser professor também. Nessa reestruturação da Universidade de Brasília, ele foi um elemento importante em reconstruir um departamento de geologia, que é um departamento importante do país, na universidade, e a Zenaide estava com ele. E eu descobri, então, que no apartamento próximo ao meu, morava um filho do Afonso Guimarães, que era um tio da Zenaide, e que tinha vários garotos lá, né? Junto com ele lá. E um desses garotos é o marido atual da Ivone Magi, né? Então havia isso criou uma ligação muito mais forte nesse momento. Bom, e finalmente o Luiz Roberto me chamou a atenção para o fato que eu terminei a história, né, que ainda não terminou, quando eu falei que a partir de 2001 eu fui convidado para fazer parte do mestrado em gestão do patrimônio cultural na Universidade Católica de Goiás, onde estou lá, né? O que me acelerou o meu interesse por patrimônio cultural. Hoje eu faço parte do Conselho Consultivo do IPHAN, né? E descobri então que um outro ramo importante da antropologia, que é estudar exatamente o patrimônio cultural brasileiro, né? Além do patrimônio indígena, né? Que no fundo faz parte desse patrimônio cultural. E foi muito interessante, né? Porque eu tive que estudar coisas novas. É lógico que a gente já tinha um trabalho excelente da Marisa Veloso sobre Mário de Andrade, que é uma pessoa chave na questão do patrimônio cultural brasileiro, da criação do IPHAN. O Brasil é o único país da América do Sul que tem um Instituto de Proteção ao Patrimônio Cultural com 70 anos. Os outros países estão criando agora. Eu participo do Conselho Regional de Proteção do Patrimônio Cultural e Material na América Latina, é um órgão que foi criado há 2 anos atrás em Cusco, onde funciona a sede desse conselho, e lá, com reunião com representantes de todos os países da América Latina, descobri que a maioria desses não tem um instituto, né? Como também, né? Na questão da política indigenista, né? São poucos países da América que têm assim, um órgão, uma Fundação Nacional do Índio. Eu diria que em questão de proteção à terra indígena, bem ou mal, né? O Brasil é um dos 3 países que protegeu bem as terras indígenas. A partir de um dado momento, é óbvio, né? Canadá, Brasil e Estados Unidos. Porque na América Espanhola eles inventaram a história do campesinato indígena. Campesinato levou à reforma agrária os índios perderam a terra. Agora o México está tentando reformular isso, né? Para recuperar as terras indígenas, coisa desse tipo, talvez em função das revoltas indígenas que tenham ocorreram recentemente no sul do México. Então, acho que foi também um período interessante, né? E o Melatman, quando fez em 1972, quando eu aposentei, o Anuário publicou uma série de artigos a meu respeito, e o Melatman fala na diversidade de coisas que eu trabalho,
não é? E agora, de repente, eu descobri que eu tenho mais um interesse, né? Eu participo do Conselho Nacional de Imigração, né, indicado pela Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência. Nesse conselho, que é um conselho normativo, que regula a questão de entrada no país, é um conselho que julga os casos omissos, as situações. Eu tenho aprendido muito sobre imigração, né? E o conselho, que é um Conselho Nacional de Imigração, está mudando de nome. Ele vai ser Conselho Nacional de Imigração, porque o Brasil hoje não é mais um país de imigração, é um país de imigração. Há 4 milhões de brasileiros no exterior, enquanto o número de estrangeiros no Brasil é apenas de 1 milhão. Né? Estou falando em dados oficiais, né? Então eu tenho pensado também, agora que eu estou pretendendo parar com as minhas atividades em Goiânia, né? Eu estou pensando em começar a pensar, né, sobre migração. Porque eu tenho uma enorme quantidade de dados acumulados. Cada reunião que eu vou, eu trago uma enorme quantidade de dados, né? E com fato surpreendente. Por exemplo, poucas pessoas que podem imaginar que o maior número de imigrantes legais que existe no Brasil é de norte-americano, né? Que são pessoas que vêm para trabalhar em empresas, coisas desse tipo, né? Agora, ilegais, Bolívia e Coreia ganha longe, né? Tem mais de 100 mil bolivianos hoje ilegais só na cidade de São Paulo. Então, eu acho que é um tema que pode possibilitar uma enorme quantidade de teses, mestrados e doutorados, né, dentro do próprio país. Bom, finalmente eu quero agradecer, então, as pessoas que tiveram a paciência de ouvir toda essa história aqui. Agradecer a ele pela generosidade de compartilhar conosco uma experiência tão rica, singular e inspiradora como a dele. Obrigado.